Glória a Deus, meus irmãos queridos, boa noite, graça e paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês, hoje e sempre, para a glória do nome de Jesus Cristo. Que alegria estar com você aqui uma vez mais, nesta live abençoadora, para trazer para você paz, alegria, palavra de Deus, testemunhos. Aqui você vai ter tudo isso e com certeza aquela oração que vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você que está me ouvindo no Brasil, você que mora fora do Brasil, você que está me ouvindo aí, né, de repente, aí no seu trabalho, ou está me ouvindo aí na sua casa, nos lugares mais remotos, aonde estiver chegando a nossa voz, aonde estiver chegando essa live, que Deus abençoe a sua vida poderosamente para a glória de Deus. Amém? Missionária Lenice, Deus abençoe. Luzia Freitas, Deus abençoe. Deus abençoe. Robert Guimarães, Deus abençoe. Antônio Santos. É isso aí, Antônio Santos, o canal crescendo, né? E Deus abençoando. Deus abençoe Ivan Ribeiro. Deus abençoe o pastor Helder Oliveira, também está aí. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a nossa querida irmã missionária Lucineide também, que está ali em Brasília, né? Com saudade do seu amado, né, missionária Lucineide? Mas pode ficar tranquilo que ele está sendo muito bem cuidado, viu? Ah, glória a Deus, glória a Deus. Jonathan, Jonathan, meu querido, ó, beijo para você, te amo, viu? Deus é fiel. Maria Eugênia, Deus abençoe. Val Maredase, Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar o seu comentário aí, de compartilhar essa live, porque hoje nós temos aqui uma bênção muito grande para contar, gente. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aimara Ferraz, que é membro do canal também, né? Glória a Deus. Lembrando você aí, queridos, torne-se membro do canal. O canal está crescendo, a gente está muito feliz. Deus é muito fiel, a gente está super feliz porque Deus está abrindo as portas de uma maneira gloriosa para a glória de Deus. Beto, de Passo Fundo, glória a Deus. Vamos chegar aos 200 mil inscritos. Vamos chegar, em nome de Jesus, vamos chegar. Elisângela Araújo, shalom, querida. Marina, Deus abençoe. Marina Braga, Deus abençoe. Missionária Lenice, amei o pastor falando do Carlinhos Maia. Aquele vídeo foi maravilhoso, né? Eu também gostei. Recado direto ali para o Carlinhos Maia. Tomara que ele assista e tomara que ele receba os conselhos ali, né? Do nosso querido, do meu amado marido. Glória a Deus. Estamos muito felizes. Glória a Deus, o canal crescendo. A missionária Lucineide está na direção do trabalho em Brasília, em nossa congregação, juntamente com o pastor José Mendes, tá? Nosso segundo pastor ali naquele lugar. Louvamos a Deus pela vida deles. A missionária Lucineide está em Brasília, mulher guerreira, mulher valente de Deus, ali na nossa congregação, na nossa igreja LPD. É a primeira de muitas que virão, junto com o nosso querido irmão obreiro, né? Com o pastor José Mendes. Pastor José Mendes, um abraço nosso para você, para toda a sua família, e em breve nós vamos aí conhecê-lo, e vai ser uma alegria muito grande para nós estarmos juntos nessa obra maravilhosa que vai ser forte, já está muito bom ali. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, Beto. Obrigada a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. A Val Maredaz diz: eu fiquei feliz pelo Helder tirar. Isso, minha querida, nós também estamos muito felizes. E daqui a pouquinho eu vou chamá-lo para vocês verem como ele está, tá bom? Olha, eu quero falar aqui para vocês duas coisas muito. Obrigada, Elissa Santos. Obrigada, querida. Canal da Ana. Consegui pegar uma live. Ana, obrigada pelo carinho, linda. Fica à vontade, viu? Deus abençoe. Francisco de Assis, Deus abençoe, obrigada. Missionária, amo muito a sua vida. Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada de coração. Fico muito agradecida pelo seu carinho, tá bom?
Eu quero louvar a Deus também pela vida da pastora Sara Shiva. Nós recebemos um convite aí no dia 18 agora, vai ser o seu aniversário de 50 anos. A pastora Sara Shiva está cada dia mais linda, né, gente? A pastora Sara Shiva nos convidou e eu fiquei muito honrada, eu e o Flávio, nos sentimos muito honrados, muito felizes com o convite aí para participar, né, daquela festa linda de 50 anos aí da pastora Sara Shiva. No dia 18, eu fiquei super feliz. Muito obrigada, pastora. Que Deus abençoe a sua vida. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos sim. Irmãos, nós vamos participar de um programa de TV, né? Nós vamos participar do programa de TV aí. André Jones, meu amor, cadê você? Deus te abençoe, André Jones. Amo, amo, amo você, a Tite. Tô com saudade das lives de vocês, meninas, tá? Vamos fazer live. Márcia Cristina, Deus abençoe, Márcia, linda. Boa noite, teu marido pastor é um dos poucos que tem coragem de falar a verdade, pregar o evangelho genuíno. Deus está usando a vida do casal. Glória a Deus. Obrigada, Márcia, linda. Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus. Romário Ferreira, obrigada pela sua presença aqui, Romário. Seja muito bem-vindo. Boa noite. O pastor Helder está dizendo que estou com os dedos sugando sangue, já quero arrancar. Não pode, não, tem que ter paciência. Pastor Helder, sem mais delongas, meu querido, venha para cá, se achegue. Se achegue, venha cá pertinho de mim, vamos conversar um pouquinho. Aninha, boa noite, princesa. Deus abençoe sua vida, viu? Em nome de Jesus. Estava com saudade de vocês. Glória a Deus. Se inscreva no canal Papo Pro da Tite, gente, viu? Obrigada, missionária Lenice. Um beijo para você, minha linda. Deus abençoe. Glória a Deus. Venha para cá, pastor Helder Oliveira, se assente aqui nessa cadeirinha aqui, vamos conversar. Olha, gente, olha como é que o servo de Deus está. Cheguei. Olha aí. Tá com dreno, tá com... Eu falo para ele que eu não posso ver... de beterraba. Ai, meu Deus, menino do céu, eu não posso ver sangue que eu fico nervosa, gente. Eu, sinceramente, olha, eu quero mandar um beijo, mas é um abraço, assim, forte para todos os enfermeiros e enfermeiras de todo o Brasil, tá bom? Você que é enfermeiro, enfermeira, receba o meu carinho. Nossa, assim... Que Deus abençoe. Você é muito corajoso e corajosa, né? É dom, né, gente? É chamado, né? Para ser enfermeiro e enfermeira realmente algo que Deus escolhe. Um abraço para todo o povo lindo do SUS, né? Que é um hospital maravilhoso. Deus abençoe todos os enfermeiros, os médicos, todos os queridos. Deus abençoe. Deus é muito fiel, gente. Deus é maravilhoso. Eu estou assim, impactada com o poder de Deus, como Deus é maravilhoso. Eu vou deixar o pastor Helder Oliveira falar. O tempo aqui, olha, aqui essa live aqui é nossa, gente. É para a gente falar mesmo, tá? Pastor Helder, graça e paz. Graça e paz. Como que você está? O povo quer saber. Eu estou incomodado com esse dreno aqui, ó. Estou com vontade de arrancar ele. O procedimento da cirurgia nem foi tão muito difícil como eu pensei que seria. Porque no meu pensamento, eu pensei que eu não ia conseguir tomar banho, me limpar, entendeu? Fernando, te amo. Saudade. Mas eu consegui fazer as coisas sozinho. Agora, o que dói é esse negócio aqui, desse dreno aqui. É dois, um do lado de cada peito. É o que me incomoda mais. Ó, já começou as perguntinhas aqui para você. A Aninha está perguntando quanto tempo você viveu com silicone? 11 anos. 11 anos. Foi. Coloquei com 17, tirei agora com 28. É isso mesmo. Meu Jesus. Raimundo Alves de Lima, minha linda, obrigada pela sua presença. Vamos deixar o like, hein, gente? Dina Calisto, minha princesa linda, Deus abençoe sua vida. Manda um cheiro para a Diná. A Diná é de Campinas, né? Ela é. É o amor da nossa vida, Diná. Deus abençoe você. Uma linda. Em nome de Jesus. Então, era isso. Quando eu fiz a cirurgia, eu fiquei com medo em fazer a cirurgia, né? Sim. Eu estava praticamente não querendo fazer, pelo medo. Vamos dar como é que eu vou falar? Uma recapitulada aí na sua história. Com 17 anos, você colocou, né? Eu coloquei o silicone. O silicone industrial. Que o silicone industrial, tem muita gente que não sabe, mas é óleo de avião, né? É o hidrogel, né? Aquele óleo que a Andressa Urach colocou. Nas pernas também, isso. Que quase que, né?
que ela vai a óbito. É algo muito sério. Aí você conviveu esse tempo todo, você sentia assim, você colocava uma faixa, era isso? Não, eu Ou usava não? sem faixa mesmo. Eu usava os 2 limõezinhos, né? Os limões. Os peitinhos pequenos, que dá para perceber, gente, que é um peito anormal. Porque peito de homem é peito de homem. Sim. Peito de homem gordo é peito de homem gordo. E peito de mulher é peito de mulher. E o meu parecia um peito de mulher. Uma mulher nova, uma mulher de 15 anos que estava se formando ali, né? Então, quando eu vestia qualquer camisa, aparecia aquele volume anormal. E me trazia, assim, aquele certo tipo de constrangimento, né? Por exemplo, eu ia mergulhar numa piscina, numa praia, de camisa, porque eu não poderia tirar a camisa. E quando eu saía da água, chupava assim, e aí ficava, né, o formato dos seios feminino. Então, me trazia constrangimento. Sim, exatamente. Glória a Deus. Aí você fez essa retirada, glória a Jesus. Conta pra gente assim, você estava um pouco apreensivo em relação à cirurgia, né? Um pouquinho. Sim. Quem não fica, né, gente? A gente fica Eu assim. nunca passei por cirurgia, a não ser a primeira vez, que foi literalmente clandestina, né? Suzana, Quando meu eu amor, te amo. coloquei o silicone. Como é que é colocado esse silicone? Acho que tem muita gente que tem curiosidade de O saber. silicone industrial, clandestinamente colocando, do jeito travesti. Sim, do jeitão mesmo que é feito aí. Ninguém avisa ninguém. Estou tentando ser objetivo nas perguntas, tá? Para a gente ganhar tempo. Sim. Ninguém avisa para ninguém, por exemplo, travesti hoje vai bombar. Ninguém sabe, só ele, a bombadeira e a cafetina. Né? Assim, na minha situação foi assim, né? Estou descrevendo o que aconteceu comigo. Eu não gosto de falar pelas pessoas, eu falo por mim. Né? Sim. E quando a cafetina falou, você vai bombar tal dia, chegou tal dia, a bombadeira, que é um travesti, né? Estava fumando pedra, crack, me jogou na cerâmica, passou um álcool ali para não infeccionar nada, né? Diz que para... Como é que se fala quando a pessoa desesteriza? Eu também me fugiu. É isso aí. É. E aí desliteraram lá o negócio lá do chão, jogaram o álcool aí, é esse negócio mesmo aí. Sim. E aí me colocou com a calcinha apertada e um monte de papel higiênico às bordas da calcinha, disse que para não cortar, mas mesmo assim cortou. E foi colocando o silicone industrial, né? Furou primeiro o anestesia, e eu de bunda para cima, e colocou as agulhas. Esterilizar, isso. Esterilizar. Essa é a palavra, Aninha, obrigada. Obrigada, esterilizar. Esterilizou o chão, né? Ali com álcool, jogou álcool no chão, mas a cinza do cigarro, o cigarro queimando, branco, beijo, o crack e a latinha da cerveja estava ali, o isqueiro para dar-lhe os pega, né? Uau! E aquilo ali não atemorizou a minha mente em poder dar errado, em ter situações assim, nossa, será que vai dar certo? Mesmo eu tendo a convicção de ter visto pessoas que foram vítimas, né, do silicone industrial, pessoas que morreram no ato da bombação. Mas mesmo assim eu não tive medo e eu entreguei o meu corpo ali, aquela cafetina, né, aquela bombadeira, para ingerir aquele produto em mim. Você bombou primeiro os glúteos ou o seio? Eu bombei primeiro os glúteos. Foi 4 litros, 2 litros de cada lado. 4 litros, 2 litros de cada lado. Seria esses litros de refri, é isso? Esses litros, 1 litro, assim, que nem 1 litro de álcool. Não tem 1 litro de álcool? Aquela medida ali. Foram 4 litros. E como é que é feita essa introdução desse silicone? Aí é pego. Anestesia? Esquece. Não, tem anestesia. Tem anestesia que é só para entrar agulha. A agulha é daquelas que você ingere em cavalo, né? Uau. Colocou a agulha, tirou o recipiente que vai o produto, colocou o silicone, depois colocou de novo na agulha que ficou na bunda. A agulha não sai da bunda, a agulha só sai da bunda quando é terminado o procedimento. E quando é terminado o procedimento, que a agulha é retirada, é colocado um papelão com cola 1000. Ou é super bond, não sei aonde é chamado na sua cidade, mas para colar
o lugar do furo, para não sair. E aí, como se diz, a gata fica 15 dias Meu Deus. de glúteo para cima, sem defecar, Uau! só fazendo xixi numa garrafa PET. Mas toda essa quantidade de quadros é de uma vez só? É, de uma vez só. E a dor? Insuportável. Insuportável, sim, né? Modo de falar, porque insuportável é algo que não consegue. Mas eu consegui, né? Uma dor Outros horrível. conseguem Sim, também. uma dor horrível. Meu Deus do céu. Aí depois você fez o peito também. Foi. Aí o do peito eu só fiz porque eu ia pôr a prótese. E a prótese que eu ia pôr era de 450 ml. E eu não tinha pele para colocar a prótese. E o que a Cafetina falou? Vai colocar o silicone, porque colocando o silicone vai ter pele. Vai pôr só 2 copos, aqueles copos de cachaça. Coloquei 2 copos em cada lado, só para ter pele. Porém, o silicone, ele realçou nos meus seios. Ele ficou grande. E devido eu tomava muito anticoncepcional feminino, crescia mais ainda. Então, eu olhei assim e falei, para que eu vou gastar dinheiro com prótese, sendo que eu já tenho um peito grande de silicone? E aí eu tomo os remédios femininos que me ajudam mais. Então, assim, eu optei em não colocar a prótese. Uau! Maria Morgan, minha linda, ó, beijo para você. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Realmente é um submundo assim, que é desconhecido para muita gente, né? É muito complicado isso aí. E vários morrem, mas Deus é fiel, porque você está aqui vivo para a glória de Deus. Aí você veio para Jesus, recebeu Jesus na sua vida, ficou com aquela situação. Quando você foi, essa é uma pergunta bem interessante, porque, inclusive, tem muitos que têm essa dúvida. A maioria que conversa comigo tem esse medo, né? Quando você retirou, foi para Jesus, você foi com todas as marcas do passado, né? Ali, o silicone, tudo A ok. única coisa que eu retirei foi só o cabelo, de imediato, né? Já cortou o cabelo, as vestes, mudou. Aí o tempo foi se passando, né? Você, depois de quanto tempo você conheceu a missionária Neide? Eu posso falar? Pode. Isso aqui eu acho que eu nunca falei nas redes sociais. Eu falo tudo, para amigos bem próximos. Olha aí, que privilégio, gente. Vamos lá. Eu falo para amigos. Minha sogra está me ligando agora aqui. Minha sogra, bichinho. Preocupada comigo, irmãos. Tem pessoas que não se dão bem com a sogra, né? Não é o meu caso. Minha sogra me ama. Que tá me ligando. bênção. Sogra diva agora. Quando eu saí da homossexualidade, irmãos, eu passei um período terrível, espiritual, uma guerra dentro de mim, né? As vontades, os desejos, era eu tendo uma vida que eu tinha e de repente, eu não digo do nada, mas eu digo de repente porque Deus ele não age do nada, ele age de repente. Então, assim, de repente eu já estava com Jesus. Então, assim, para mim foi uma escolha. E sempre eu orei a Deus dizendo, Pai, eu quero a obra perfeita. Se eu sou um homem, eu quero ter uma família. Eu não quero somente sair da homossexualidade, mas eu quero vencer, eu quero quebrar os tabus. Eu quero romper, né? E graças a Deus, eu não tinha músculo, eu não tinha barba, eu não tinha bigode, eu não tinha essa fisionomia máscula que fala, né? Masculina, que hoje eu tenho, graças a Deus. Mas eu corri atrás disso. E as minhas orações, Deus, prepare uma esposa para mim. Esposa esta que não venha ser qualquer esposa esta que venha ser a esposa. Porque eu conheço a vida que eu levei, a vida que eu estou levando. Então eu preciso de uma mulher forte. E hoje ainda eu estava lendo relatos do meu livro que me enviaram à editora para apreciação. O livro já está pronto, né? Olha. Estou só apreciando para fazer as impressões. E no livro eu falo isso. Eu falo que quando eu saí da homossexualidade, que eu ouvi a voz de Deus e que eu aceitei a Jesus como meu único o suficiente salvador, eu estava com silicone, tanto no glúteo quanto no peito, cabelo grande e a expressão 100% feminina. O que eu poderia fazer naquele momento? Dar um passo para Jesus. Cortar o meu cabelo e assim foi feito. Parecia uma lésbica, sabe? Aquelas meninas pequenininhas do cabelo Chanel curto.
Era o que eu parecia. E conforme o tempo foi passando, eu fui orando. Deus foi colocando pessoas na minha vida para me ajudar. Eu cheguei na minha cidade, eu aceitei a Jesus 30 dias depois que a minha mãe faleceu. Entendam bem, isso aqui eu estou dizendo pela primeira vez na íntegra aqui. Dia 30 de setembro de 2016, a minha mãe faleceu. Uma semana depois, eu estava na minha cidade, porque o Espírito Santo me fez fazer algo que eu não queria fazer. Pensando que eu fiz porque eu estava querendo fazer. Você entendeu? Você entendeu, né? Sim. Pois é. Então, o Espírito Santo me convenceu a retornar à minha cidade. Uma semana depois que a minha mãe faleceu, que eu chego na casa dela, eu tenho uma recepção não muito agradável da família paterna dos meus irmãos, que diziam eles e alegavam que eu estava ali por conta de interesse nos bens e patrimônios que a minha mãe havia deixado. Só que não era. Quem me conhecia de verdade sabe que nunca eu fiz questão de nada do que a minha mãe tinha. Até porque a prostituição me proporcionava tudo o que eu queria. Mas ali naquele momento, eu vou passar por esta luta. Eu vou passar por esta adversidade. E Deus vai colocar pessoas na minha vida para me ajudar a passar por isso. Eu lembro que tinha noites que eu conversava com o meu pastor. Pastor, estão querendo me expulsar daqui. Meu pastor falava, não vai, não pode. Aqui é teu, você é herdeiro. Toma posse do que Deus lhe deu. Só que aquela guerra espiritual já estava me conturbando. E eu orei a Deus por uma providência, por uma direção na minha vida. Foi aonde, depois de alguns meses, Deus enviou 4 missionários do interior da minha cidade, Guajará-Mirim, cidade esta da minha esposa. E eu recepcionei eles na minha casa. Ficaram lá um bom tempo, depois foram embora, retornaram de novo, e eles me falaram da cidade, do interior, da igreja, me falaram da mocidade, me falaram lá do lugar onde eles moravam. E eu fui morar com eles, irmãos. Entenda que, olha só para você ver, você vai entender e eu vou responder a sua pergunta. Em outubro, minha mãe faleceu, outubro, novembro, dezembro, eu fui para esse lugar. Lá eu conheci minha esposa cantando na igreja, dezembro. Voltei porque eu decidi morar naquela cidade. Deixei a casa do jeito que estava, não peguei nada, só minhas coisas. E voltei para o fundo da igreja onde eu estava morando. Foi lá que eu fui separado a cooperador, foi lá que eu fui ungido a diaconato, para pessoas que pensam que eu saí da prostituição e já assumi o cargo eclesiástico de pastor, só que não, irmãos, eu passei por todo um processo de tempo, de obra e de trabalho, né? Só que isso são coisas que eu não trago para redes sociais, né? Mas se você for ver lá no início dos meus vídeos, tem da onde eu saí, aonde eu congreguei, quem foram os meus pastores, qual foi a convenção que me ungiu, está tudo aí. E eu voltei a morar nessa cidade. Então, outubro eu cheguei na minha cidade, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, eu conheci a Neide. Conheci ela de ter uma oportunidade de conversar com ela, com a minha esposa, né? De poder ter esse privilégio de olhar para ela, de ter intimidade com ela, né? Março, abril a gente casou. Rapidinho. 7 meses. Depois que eu saí da prostituição. Sim, mas olha, casou rapidinho, né? 7 meses, Deus havia um propósito nisso aí. Glória a Jesus. Mas a pergunta que eu te faço, quando você conheceu a Neide, e ali Deus foi falando no seu coração que ali ia ser sua esposa, aquela coisa toda, você não sentiu inseguro em relação à sua vida pregressa? Tipo assim, e se eu não conseguir fazê-la feliz, se eu não conseguir fazê-la tal? Você teve essa insegurança? Eu te faço essa pergunta, porque tem um monte aqui que me pergunta a mesma coisa, missionária, eu até penso em casar, mas eu tenho tanto medo, eu sou tão inseguro nessa área. Então, como é que foi com você isso aí? Eu senti insegurança, senti tanta insegurança que eu conversei com ela. A minha esposa, ela casou comigo sabendo quem eu fui e quem eu estava sendo.
todas as minhas aventuras dramáticas, todas as minhas aventuras perigosas, todas as minhas aventuras até amorosas, eu conversei, eu compartilhei com a minha esposa. E se eu não te satisfazer? E se eu, porque o crente, ele só pode, perdão a expressão da palavra, né, furunfar depois de casar. Ele só pode chegar àquele ato depois que diz o sim no altar, assina o papel ali no civil, aí ele vai ter a sua lua de mel. E eu perguntei a ela, e se eu não conseguir? Porque durante toda a minha vida, eu acredito que eu lembro que eu tive 2 experiências sexuais com mulher, e eu não gostei. E você vai ser a 3ª mulher agora. E se eu não te satisfazer? Então, as possibilidades 2 e se cresceram na minha vida. E eu compartilhei com ela. Eu falei, e se eu não te satisfazer? E se eu não te fizer feliz? E se a gente se casar e você ser frustrada porque eu não consigo satisfazer você na área sexual? Então, eu fui compartilhando com ela toda a minha trajetória de vida, mas acreditando que Deus poderia me ajudar a passar por tudo isso. Que coisa linda, que negócio, né? Olha só, sinto que a preocupação deles. Eles é algo assim que realmente paira no coração deles, essa insegurança. E foi bênção, foi pentecostal, o culto foi maravilhoso. Quando eu casei com a Neide, eu estava fazendo o encerramento de uma campanha. Ela pode até falar isso depois. Na lua de mel, queridos irmãos, na lua de mel, estava no encerramento de uma campanha. Quando a gente entrou, a gente ganhou todas as nossas despesas, né, de festa. Foi muito lindo o nosso matrimônio, a nossa cerimônia, o casamento que a gente realizamos ali. Foi muito lindo. Porém, eu estava no encerramento de uma campanha de 21 dias, e era o último dia da campanha. Então, quando eu cheguei no quarto, ao invés de namorar, eu fui agradecer a Deus. Primeiramente, fui orar, fui entregar a minha campanha, e depois eu fui namorar. E eu consegui satisfazer a minha esposa. Consegui, né? Eu pensei que iria ser difícil, mas não foi, né? Porque eu amava ela como eu a amo. Então, quando há amor, não há impossibilidade, né? Quando o algo é sério, não há o que der errado. Então, assim, graças a Deus, depois da nossa lua de mel, o que tinha de irmã chamando a Neide para perguntar se aconteceu. Mas e aí, ele transou mesmo? Nossa, como é que foi? Eu e o Flávio aconteceu a mesma coisa. E ela, sim, graças a Deus, o negócio foi lá, deu tudo certo. Bênção pura, glória a Deus. É isso aí, gente, porque é um assunto, a gente, talvez para você seja um bobo. Ah, não, mas que bobeira. Mas para eles é algo assim, super sério, né? Tanto para o homem quanto como para a mulher que veio da homossexualidade. Aí entra aquela parte da mulher sábia, né? Porque o medo do menino e se eu não conseguir, ela vai pensar que eu estou pensando, vai pensar que eu estou falando isso. Então, isso é muito legal, isso é muito honesto a gente trazer esse assunto aqui, porque é totalmente capaz, né? Você pode, você consegue, claro, se você tem esse desejo no seu coração, você vai conseguir. Eu converso com muitos meninos que nunca tiveram relacionamento sexual com mulher. E quando eles estão, né, se redescobrindo novamente, alguém aparece, eles ficam super cismados com isso, mas que bom. Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, que é muito interessante, mas aqui todo mundo gosta, ó. O pessoal fica tudo ligadinho. É um assunto interessante, a gente precisa saber disso. E para eles é uma dificuldade tremenda, mas não é impossível, tá, gente? Igual fala, coloca o barraco para tremer. Eita, Glória! Mas é isso aí, gente. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode colocar aí, tá bom? Que eu vou fazer para o pastor Helder. Olha só, o Branco, né? Tá falando aqui, ó, o Branco, tanto que esse assunto é necessário, né? Eu nunca fiz com mulher. Também tenho um medo, exatamente. Eu sei que tem. Tem sim, e aí é normal, e tá tudo bem em sentir medo. O que não pode, né? Não vou por causa. Esse medo não pode ultrapassar a vontade que você tem de ter uma família. Aí que eu falo que não é qualquer mulher que é para casar com ex-gay. Deus vai escolher aquela a dedo, né? Glória a Deus. Agora está na hora.
O Eric, cadê meu amigo querido? Cadê ele? Glória a Deus, aleluia, ele falou. Glória a Deus, glória a Deus. Cadê ele? Que eu gosto mais dele. Aleluia, Deus é fiel. Eric, seja bem-vindo, meu querido. Você sabe tanto que a gente ama você. Deus é fiel. É isso aí, gente. Isso também é interessante. Mas me fala aqui, pastor Helder, e agora, aí você, né? Glória a Deus, aleluia, casou, você tem a sua filhinha, a Lara Radassa, que é uma gracinha. Beijo, te amo você. Vai estudar Lara? Ela, viu? Se matriculou hoje, a mãe dela matriculou ela hoje. De mochilinha e tudo. Vai estudar das 7 da manhã às 5 da tarde. Que gracinha, gente, que gracinha. O irmão Everton está falando assim, olha, eu nunca me envolvi com mulher, e se eu me envolver, só vai ser depois do casamento. Isso aí, não deixa, se você quer uma família, não deixa o medo ultrapassar você, não. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Vamos lá. Você disse que na lua de mel conseguiu dar prazer à sua mulher. Você sentiu prazer com a sua mulher ou foi estranho para você? Com certeza, até porque foi esse o real tópico e o principal que eu falei para ela. Eu não quero somente sentir prazer. Homens que não fazem, que não satisfazem as suas esposas, não são homens, são meninos, são praticamente crianças que não sabem que mulher também sentem prazer. Que mulher, elas precisam, eu não posso falar essa palavra, elas precisam chegar ao seu orgasmo, é isso. Entendeu? E essa era a minha maior preocupação. Isso, ela precisa se satisfazer. Isso. Então, essa era a minha maior preocupação com ela, com a minha esposa. Não era para mim sentir prazer, mas fazer ela sentir prazer também. Então, eu senti prazer quanto ela também sentiu. Que maravilha! Respondido aí? O Rocha falando assim, ó, seria muito interessante fazer uma live com o pastor peruano Fernando Naupari. Eu não sou muito boa, mas assim, vamos lá. Testemunho maravilhoso, me proponho como intérprete dele, pois também sou do Peru e moro no Brasil há 36 anos. Rocha, Conde, faz essa ponte para a gente, trazer ele aqui, para a gente poder falar com ele, vai ser maravilhoso. Eu estou super afim, tá bom? Fala com ele lá que a gente faz essa live e obrigada pela disponibilidade, vai ser bom demais. Com certeza, vai ser maravilhoso. Chama meu marido lá no WhatsApp, lá, tá bom? Que a gente vai conversar. Poxa, vai ser legal demais. Sidney, boa noite, meus amores, Pai do Senhor, amém, querido, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos lá, então tem mais uma perguntinha. O Natanael falou assim, mas o que você poderia falar para aqueles que não conseguem na primeira vez? Continuar tentando, procurar ajuda psicológica? O que você fala? Assim? Tipo assim, o cara não conseguiu, ficou meio que frustrado. O que você acha que ele poderia fazer? Não, inclusive, eu já até conheci pessoas que já pediram divórcios, né, mulheres, por casar com homens que não a satisfazeram na área sexual. Então, assim, o casamento é aquela situação, ele é um só. Independente de qualquer situação, a palavra sempre vai nos advertir que Jesus, ele não é a favor do divórcio, né? Aí sempre lá vai ter aquele respaldo do adultério, enfim. Mas mesmo assim, Jesus diz para que perdoe. Então, uma vez que a pessoa casou, ela tem que se encontrar, né? É o que eu falo nesta pergunta. Ela tem que se encontrar para que ela veja onde é que está o erro. Aonde é que está o erro e aonde é que ela pode consertar. Se não deu na primeira, é jejum, oração. Né? É muito espiritual também, isso, né? É muito espiritual. É algo que pode ser espiritual também. Né? Sim, gente, é espiritual. Tem uma perguntinha aqui da José Araújo, ela falou assim, Helder, você sentiu tentado mesmo depois de casar? Tentação depois de casar? Sim. Já senti. Depois que eu casei, a palavra ela diz que se nós estivermos em oração constante, o inimigo ele não nos encontra.
E houve momento em minha vida espiritual que eu esfriei. Houve um procedimento de tempo no início do nosso casamento, que eu passei uma luta com a minha esposa. Nós passamos, no início, por não termos tempo de conhecimento, de diálogo, de noivado, de namoro, aquele autoconhecimento, né? Então, assim, era muito ciúme, brigas, e situações que me levaram a ser tentado e a pensar a hipótese de retornar. Só que sempre quando acontecia isso, graças a Deus, o Senhor me deu uma esposa sábia. Porque a esposa sábia, ela vai edificar o seu lar, e a tola, ela vai destruir. Vendo a minha reação, a minha esposa, ela ficava calada. Ao invés de debater comigo ou me mostrar o certo nas palavras, ela ia orar, pedindo a Deus para que me visitasse. E logo tudo passou. Mas isso foi no primeiro ano, né? Lá pelos 6 meses, 8 meses de casamento, eu senti tentado em retornar à vida que eu vivia. Porque eu ficava pensando, se é para me viver uma vida com uma mulher, debaixo de brigas, ciúmes e discussões, eu prefiro ficar no mundo. Só que aí a minha esposa falava, meu bem, todos os casais têm discussões, brigas, desavenças, mas com Deus nós conseguimos colocar tudo no lugar, né? É verdade, é isso aí. Assim, gente, é porque é muito honesto, a gente tem que falar mesmo. Não, sim, mas porque aqui dentro não corre, né? Óleo ungido, é sangue. A gente tentar todos os dias. Eu também, no iniciozinho quando eu larguei as drogas, eu fui tentada várias vezes a voltar, a me drogar novamente. A gente precisa insistir e confiar em Deus, porque vai chegar um dia que isso não. Entendeu? Hoje pode colocar 2 quilos de pó aqui na minha frente, que eu não me sinto tentada mais. Passou. O Ranilson de Jesus falou assim: tem um amigo que depois de 12 anos, depois de uns 12 anos de idade, casado e livre da homossexualidade, voltou novamente para a sua vida de antes. O que você pode falar para todos do canal? Essa pessoa que voltou. Eu posso falar que a pessoa... Gente, ó, o likeinho tá fraco. Sai um pouquinho aí e dá um likezinho pra gente aí, vai. Vamos subir essa live, bora lá. A pessoa que retorna, que é caso de muitos, né, no Brasil principalmente aqui, pessoas que saíram da homossexualidade retornam, é porque nunca de fato saíram, né? Procuraram sair, mas nunca de fato foram libertos. Porque aquele que é liberto, aquele que morre para si, aquele que escolhe e que tem uma experiência com Cristo, ele entende e escuta a voz do Pai, né? Ele procura e renuncia todas as coisas por amor a Deus. E uma vez que a pessoa renuncia, ela não volta mais. Aí acontece que pessoas vão voltar porque não conseguiram matar os seus desejos. Aí vivem aquela teoria: o importante é ser feliz. O importante é viver a nossa vida que a gente tem aqui nessa terra. Esta é a teoria de muitas pessoas fracas, fracassadas, que não conseguiram matar a sua carne. Então, assim, o que eu tenho a falar para essas pessoas é que não se converteram de verdade, tentaram mentir para elas mesmas, porque quando uma pessoa se converte, ela pode passar a diversidade que for, mas sempre esta pessoa vai escutar a voz do seu Pai, a voz de Deus, e não vai retornar. É isso aí. Que ele possa ter a oportunidade de se arrepender e voltar para Jesus. A Júlia Sene também tem um testemunho lindo. Júlia, a gente vai fazer um videozinho depois, tá? Uma live com você, viu, minha linda? Deus abençoe sua vida, viu? Em nome de Jesus. Queridos, mais alguma perguntinha? Tem mais alguma pergunta? Olha, gente, nós estamos com uma igreja maravilhosa. Nós temos o LPD em Brasília. Você sabe o endereço aí, pastor Helder? Igreja física.
QNM, lá é Que Nada Maria, né? É. QNM 19, Conjunto L, Lote 4, Loja 6, Ceilândia Sul. É no centro de Ceilândia. O que tem de igreja lá, na rua lá da igreja, lá tem bem umas 10. E a nossa está lá no meio. LPD, Libertos por Deus. Agora mesmo está tendo culto. O pastor José está lá, missionária Neide está lá, a irmã Neide, que é a charada Neide, está lá também. Os irmãos que fazem parte lá da igreja estão lá neste grande trabalho. Que maravilha, que maravilha. Olha aí, gente. Você que mora em Brasília, vai nos visitar. Nós vamos estar, a partir de fevereiro agora, nós vamos estar lá naquela obra, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus e ganhando almas para Jesus. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Então vai lá, é na QNM 19, no Conjunto L, Lote 4, Loja 6, Ceilândia Sul, tá? Vai lá que você vai ver o LPD lá e vai unir lá com a gente. Vamos adorar o Senhor. Juntos nós somos fortes. Glória a Deus. A Edinaldo também está acompanhando você, dizendo para você, né? Um grande homem de Deus, glória a Jesus. Quando vão para vir para Osasco? Não vai demorar, não, viu? Vai ser rápido. Esse final de semana agora, povo de Várzea Paulista, nós vamos estar pregando. Qual que é a igreja, amor? Amor? Ele não viu, não. Nós vamos estar pregando em Várzea Paulista, na igreja que eu ainda não sei o que, eu esqueci o nome. E no dia 28, nós vamos retornar ao Rio de Janeiro. Água, né? Não é naquela igreja lá do Marcelo? Não, amor. Abaixa um pouquinho, filha, essa TV. Glória a Deus. É aqui, gente. A live é assim, dentro de casa, gritando com menina, gritando com o marido, é assim. Vamos lá. Nós vamos estar, então, em Várzea Paulista no final de semana, tá? E no dia 28 desse mês agora, nós vamos estar lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na Igreja Fonte de Vida Eterna do pastor Marcelo, pastora Sandra, em Jacarepaguá, lá próximo à Praça Seca, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, Rua tá, Mangará. gente? Rua Mangará? 300. Rapaz, eu consegui decorar. Aqui, Rua Mangará 300, em Jacarepaguá, na Praça Seca, Igreja Fonte de Vida Eterna. Vai lá, para a gente se conhecer, vai ser uma bênção estar com você. A Judite Lima está dizendo assim, se você está sentindo dor. Eu estou sentindo agonia nesses 2 drenos. A dor eu não sinto mais por conta dos remédios que eu estou tomando. O pastor comprou, né? Estou tomando 5 medicamentos. E a dor ela foi embora. Então, o que eu sinto é só agonia, porque tem 2 drenos, um aqui, outro aqui, sugando meu sangue. Parece que está sugando a minha vida. Então, é algo que eu quero arrancar, só que não pode. Olha só. Eu imagino que a agonia que é para dormir com isso aí, então deve ser terrível, né? Andressa Dourado Guerra, em São Paulo, Melinda, vai ser em Várzea Paulista, por enquanto. Depois nós vamos estar em Guarulhos, vamos estar também em Carapicuíba, vamos estar... Mas eu vou avisando para vocês, tá bom? Ah, sim, é verdade. Tá. Quantos você vem? Vamos logo, em nome de Jesus. Tem mais uma pergunta para você aqui, ó. Como a sua mulher lidava com seios avantajados? Olha, como é que era isso? Na lua de mel, eu queria desligar a luz. Eu até apaguei a luz, né? Eu até apaguei a luz para ela não ver, né? Meu corpo feminino, né? Minha quadril, as nádegas, seios. Mas ela foi lá e acendeu a luz. E ela falou, eu quero olhar para a tua cara, eu quero ver o teu corpo, eu não tenho vergonha de você. Olha que lindo. Mas eu fiquei com vergonha, né, cara? Eu falei, pô, cara, a mulher tá aqui comigo, ela de vez tem um homem aqui fisicamente, né? Um corpo que eu tava lá com aquele corpo, com aquele peito, com aquela bunda. Então, assim, eu me sentia constrangido, mas ao mesmo tempo que eu me sentia constrangido, a minha esposa me dava força, né? Segurança e motivação para mim não ficar constrangido. Então, depois, eu acho que da 5ª vez em diante, eu já nem apagava a luz, eu já ia logo com a luz ligada mesmo.
Olha que legal, gente. Gente, a Neide é incrível. Ela é uma mulher incrível. Olha, que eu fico tão feliz, sabe? Porque, meu Deus do céu, eu imagino a insegurança que fica, né? Com certeza. E ela te faz se sentir super bem, assim. Neide, ó, parabéns, viu? Você é incrível. Deus abençoe sua vida. E sobre si, você e a Neide já passou por algumas pessoas que, tipo assim, zoando ou xingando você ou te diminuindo por causa do seu passado? Ela já passou por esse tipo de constrangimento? A minha esposa, ela passou muito, só que a minha esposa, ela era assim, ela só falava depois de 2, 3 meses. Ela ficava quieta e guardava para ela. E, infelizmente, as próprias pessoas que criticavam eram da igreja, né? Infelizmente, pessoas que eram para apoiar, para incentivar, né? Não. Criticavam ela dizendo que ela tinha ficado louca, perdido a sanidade mental, uma mulher formada, acadêmica, uma mulher que tinha o seu trabalho na prefeitura, trabalhava 10 anos na prefeitura da sua cidade, tinha uma casa bonita, tinha sua condução, que ela encontrou num cara que chegou da capital do estado de Rondônia, arrastando a cachorrinha, literalmente. O que ela encontrou? Num cara que não tinha nada a oferecer para ela. E ela falou bem assim, hoje, ele não pode ter, mas ninguém sabe daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, assim, a minha esposa, ela amou a minha alma, ela segurou a minha mão, e sempre quando as pessoas iam falar de mim para ela, porque sempre tem, né, principalmente as amigas, que se diz amiga, como é que você teve coragem de casar com esse ex-travesti? Vai te decepcionar, vai te deixar por um outro cara, você vai se decepcionar, seu ministério vai ficar lá no chão. Então, essas eram as palavras. Só que a minha esposa escutava, não compartilhava comigo, e quando falava, era depois de 2, 3 meses. Meu Deus do céu. Eu já passei por muitas situações também, eu entendo perfeitamente. É complicado, viu? Mas ela é uma mulher inteligente, mulher sábia. Ela é uma mulher sábia, eu gosto muito dela. Vamos lá, então, vamos lá. Tem mais algum remédio que você vai tomar agora ou já tomou? Não, agora é só meia-noite. Só meia-noite, né? Pastor Helder, fica à vontade. Eu queria que você deixasse uma palavra. Eu queria que você falasse agora para essa pessoa, seja homem ou mulher, que está na homossexualidade, tem vontade de sair, mas sente que alguma coisa segura, ainda não tomou aquela decisão. Talvez muitos não tomaram a decisão porque olham para os seus corpos e veem, não tem mais jeito de voltar, né? No caso, olha como a Suzana era e como ela está hoje, olha como você era e como você está hoje. Então, vocês têm propriedade para poder falar sobre isso. Deixa uma mensagem para essa pessoa que está querendo tomar essa decisão, mas ainda não sentiu segurança por causa, principalmente, do preconceito e da sua aparência que está. E nessa oportunidade eu quero compartilhar uma palavra que está em Romanos 8, 28, que é uma palavra conhecida, né, por todos que leem a Bíblia, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, mesmo eu fazendo essa situação do silicone industrial, tudo que ocorreu na minha vida, tudo que aconteceu na minha história, tudo cooperou para o bem da minha própria pessoa. Porque eu hoje amo a Deus. Então, tudo na tua vida vai acontecer para o bem da sua própria pessoa, né? Eu um dia cheguei a pensar que era impossível eu destransicionar, eu passar por esse procedimento de destransição, né? Eu lembro como se fosse hoje, quando eu escutei a voz de Deus. E Deus falou comigo, eu não estou contente com as tuas atitudes. Deu queda de energia.